Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos estar estudando sobre a classificação dos gráficos, né? Vamos conhecer alguns deles, né, e suas classificações. O primeiro deles é o estereogramas, tá? Então aqui está um exemplo de um gráfico desse tipo. Sua característica, né, que são gráficos dispostos em três dimensões, né, pois representam um volume, ok? Então, é muito comum confundir esse tipo de gráfico com gráfico de barras, tá? E não é, tá? Então, como ele dá uma noção de volume, né, pra gente, então ele é classificado como estereogramas, ok? Próximo tipo, muito comum, né, o gráfico de setores. Ele tem esse formato, ok? E também é chamado de gráfico de pizza. É empregado sempre que desejamos ressaltar a participação do dado no total. Então, uma observação aqui importante é que ele só deve ser empregado quando há no máximo 7 dados, tá? Porque senão vira muita informação aqui, ok? Então, você pode ver que aqui ele foi distribuído em 4 pedaços, né? 4 fatias, uma distribuição adequada. Então, mais que 7 não deve ser empregado, ok? E esse tipo de gráfico utiliza muito informações em porcentagem, tá? Nesse tipo de gráfico. E o valor que ele representa, né, a porcentagem, é proporcional à fatia, né, que ele está representando. Por exemplo, aqui 2010, né, a gente tem aí 28%, é uma fatia maior do que a fatia aqui de 17%, ok? Então deve ser proporcional aí. Próximo é o gráfico em barras horizontais, né? O próprio nome já indica, né? Então as barras elas não estão dispostas na posição vertical, né? Pelo contrário, estão na horizontal, tá? E ele é classificado dessa forma, ok? Então as barras elas são retangulares e o comprimento é proporcional aos valores que representam, tá? Por exemplo, o valor aqui de 2008 é maior do que o valor de 2007, por exemplo, tá? E os retângulos são dispostos horizontalmente. Próximo é o gráfico em barras, só que em barras verticais, também chamado gráfico de colunas, né? Então esse tipo de gráfico que eu mencionei lá no início, comparando com estereogramas. Tá? Então, o gráfico de barras são formados por colunas, né? Elas estão na vertical, né? Ou seja, para cima, e também essas barras elas são proporcionais aos valores que elas representam. Tá? Os retângulos têm a mesma base, né? Então eles estão ao mesmo nível aqui, e as alturas são proporcionais aos respectivos dados, né, ou valores. Temos também o gráfico de linhas ou lineares, tá? Nesse caso aqui a gente tem uma linha, né, que vai representando aqui a oscilação dos valores, né? Então aqui nesse ponto está o valor de 2010, aqui está o valor de 2009. Você pode ver que 2010 apresenta um valor maior que 2009. 2008 está aqui, né, bem maior do que os outros, então o valor de 2008 é maior. E esse tipo de gráfico, né, são usados para a representação de dados ou séries cronológicas, né? Por exemplo, no mês de janeiro, um determinado valor, podemos colocar assim, a produção foi 8 toneladas, por exemplo. Aí, fevereiro já caiu, né, a 7 toneladas. Para março, né, aumentou, foi para 9 toneladas. Então, representa aí uma série cronológica. No caso aqui, né, representa a produção, né, uma produção não foi especificada qual, tá? E a série aqui, né, está em anos, tá? Ou seja, 2010, 2009, 2008, 2007. Prosseguindo,
Temos aí os pictogramas, né, que são aqueles tipos de gráficos que chamam a atenção, né, do público, pois sua forma é atraente e sugestiva. Nesse caso aqui, esse gráfico representa a produção de veículos. Então foram utilizados, né, pequenos veículos aqui para indicar a produção. Então, visivelmente, a gente vê aqui que o ano de 2013 teve uma produção maior, né, do que os outros anos, né, se comparado com os outros anos. Ok? Então, esses são os pictogramas. Temos também os cartogramas. Nesse caso aqui, os cartogramas é indicado por mapa, tá? É um mapa, aí é utilizado ele, né? E aí os estados aqui são destacados, né? De acordo com ao que se refere a esse gráfico, ok? Então são ilustrações relativas a cartas geográficas, né? Ou seja, ao mapa. No caso aqui utilizamos o mapa do Brasil. Temos aí o título Produção por Estado, né? E nesse caso será inserido aqui também uma legenda, né, para indicar, olha, a cor azul mais escuro indica tal produção, a cor lilás já apresenta outra produção, né, produção X, produção Y, enfim. Nesse caso aqui não foi colocado, né, mas o cartograma ele é utilizado, é um gráfico, né, que é utilizado aí usando mapas, ok? Então são esses os exemplos, tá? É bem simples, né? Só para a gente ter conhecimento mesmo desses tipos de gráficos que existem, tá ok? E bons estudos!